Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Carlos aqui, eu espero que vocês estejam bem, espero que nós possamos nos ver muito em breve e que essa quarentena passe logo. Hoje, na nossa aula de produção textual, nós iremos correlacionar o gênero que estamos vendo agora, que iremos ver agora, com os gêneros que nós já vimos. O que foi que a gente viu até agora? Vamos relembrar um pouquinho os conteúdos mais recentes? A gente viu anúncio publicitário, depois vimos classificados de jornal, mais recentemente, e agora vamos ver notícia de jornal. Percebe como isso está muito relacionado? Todos esses conteúdos se correlacionam? Isso vai te dar uma base muito boa para fazer uma produção textual excelente que o professor vai pedir, certo? Então vamos começar corrigindo as atividades das páginas 26, 27 e 28. Primeira questão. A partir das imagens abaixo, diga qual seria o público-alvo do produto ou serviço e que benefício pode ser ou que benefícios podem ser adquiridos por meio de sua aquisição. Na figura A, temos um kit de maquiagem, né? Pincéis, batom. Respondendo a pergunta, claro, só pode lembrar a mulher. E o que é o benefício que isso vai trazer? Realçar a beleza, certo? Se você não tinha feito ainda essa questão, agora está bem claro para você fazer o resto, né? Mas a gente continua aqui na correção. A segunda figura, o que é que essa figura me lembra? O que é que esse anúncio me lembra? Lembra, aliás, o público-alvo. O público-alvo são os profissionais de construção e pessoas que cuidam de suas casas. Esse é o público-alvo desse anúncio. O benefício é ter material para o conserto do encanamento. É muito bom você querer consertar alguma coisa e você ter as ferramentas para isso. Ter o cano, parafuso, martelo, chave de boca, chave de seja lá o que for. É muito bom quando alguma coisa quebra, você ter os materiais para fazer o conserto, se você souber, é claro. No caso de vocês, o papai ou alguém que o papai ou a mamãe vai contratar, né? A figurinha C, claro, tem ali uma bicicletinha com rodinhas, só pode ter como público-alvo crianças. E o benefício, óbvio, é o benefício da diversão. Nada melhor do que se divertir, já que você tem um brinquedo. A figura D, a gente tem um carro esportivo aparentemente veloz. Então, o público-alvo dele com certeza são os interessados em carros modernos. E o benefício é mais conforto, tecnologia de última geração e mais velocidade, porque com certeza esse carro é bem potente. Na letra E, temos essa figura com vários elementos que lembram a beleza masculina. Tem pente, tem tesouro de corte de cabelo, tem navalha, tem máquina de cortar cabelo, outra tesoura, tem algo ali que parece um vidrinho de loção, de barbear, ou até mesmo de gel para cabelo, tem uma figurinha com o cabelo penteado. E isso só pode lembrar a figura masculina, o gênero masculino. Então, o público-alvo são os homens. E o benefício é o corte de cabelo e barba feita. Continuando a letra F. Temos aqui uma máquina fotográfica. Claro, o público-alvo só podem ser os profissionais, os fotógrafos profissionais e também os fotógrafos amadores. Porque eu posso gostar do benefício que essa máquina vai me trazer e eu não ser profissional. E qual é o benefício? Melhor qualidade nas fotos, né? Um desempenho maior do que as câmeras de celular. Segunda questão. Embora a minha telinha esteja cobrindo aqui, você vê no livro de vocês a pergunta completa, o enunciado completo, aliás. Observe o anúncio publicitário abaixo para responder as perguntas. Aqui a gente tem um anúncio que a gente vai ler. Parece feito pela vovó. Um suco nunca foi tão gostoso.
processo 100% natural e sem corantes. Suco do pé, o sabor da fruta de verdade. Parece bem atraente, né? Que estratégias foram usadas para convencer o público de que o tal produto é necessário? Vamos ver essas estratégias. Afirmar que o suco parece ter sido feito pela avó, a informação de o suco não ter corantes e a expressão de satisfação. A gente percebe que a pessoa que está bebendo esse suco está bem feliz, está bem satisfeita. Satisfação da pessoa que está bebendo o suco. Item B. Que público você acredita que o anúncio pretende atingir? Suco natural, suco saudável, só pode pretender atingir pessoas que gostam de comida natural, pessoas que gostam de comida saudável. O item C é o seguinte: o que mais chamou a sua atenção nesse anúncio? Você consumiria o produto apenas pela propaganda? Justifique sua resposta. Óbvio, resposta pessoal. Na próxima questão, nós temos o seguinte: crie um anúncio publicitário para o produto abaixo. Dê-lhe um nome, crie uma marca para ele e siga os passos que devem constar nesse tipo de divulgação. Embora esse telefone aqui pareça com um telefone que você conhece, você vai criar outro nome para ele. Você vai criar outra marca para ele, certo? Lembre-se de que o objetivo de um anúncio publicitário é convencer o público da necessidade de adquirir o produto. Então você faça um apelo, seja bem apelativo. Fale sobre a memória desse telefone, fale sobre a câmera dele, que é muito boa, que a pessoa precisa para tirar fotos excelentes, que essa é a melhor câmera que tem no mercado, certo? Faça apelos, dê a entender que quem vê esse anúncio vai se sentir na necessidade de comprar o telefone, certo? Lembrando, a resposta é pessoal. E embora a atividade já deva ter sido feita, eu estou incentivando quem ainda não fez a fazer, certo? Agora vamos corrigir as páginas 28, 29 e 30, já no assunto classificados de jornal, né? Na página 28 a gente tem basicamente a explicação do que é um classificado de jornal. Na página 29 começam as nossas questões. Você conhece alguém que já tenha adquirido ou anunciado em classificados de jornal? Sim ou não? Se sim, qual foi a transação? Venda, compra, troca, aluguel, serviço? O que é que foi negociado? E o que foi negociado? Qual foi a transação? Foi uma venda? Sim, foi uma venda, professor. Certo. E o que é que foi vendido? Foi uma troca? Sim, professor, foi uma troca, não foi uma venda. Tudo bem, então trocaram o quê? O que é que foi negociado? Certo? Se você já viu, ou se você já ainda não viu, o professor não sabe. E a resposta é pessoal. Segunda questão. Veja os anúncios a seguir. Com o livro em mãos, porque eu vou passar esse quadro. Agora responda. O que está sendo oferecido? Na ordem, o que está sendo oferecido são serviço de costura, casa para alugar, venda de motocicleta e vaga para auxiliar de escritório. B. Você acredita que as informações fornecidas nesses anúncios que a gente acabou de ver são suficientes para quem lê os anúncios? Se sim, se você acha que sim, você vai lá embaixo no livro e marca sim. Se você acha que não, você marca aqui não. E agora, para você que achou que não é o suficiente, é hora de brilhar. Item C. Que informações você acrescentaria a cada um dos anúncios? Aqui também temos uma resposta pessoal, que você pode acrescentar uma coisa e eu não ter pensado em acrescentar isso, ou um colega seu querer acrescentar uma coisa e você querer acrescentar outra. Eu vou dar as minhas sugestões de acordo com cada anúncio, tá certo? Vamos lá.
No primeiro anúncio, que é o da costureira, a sugestão que eu daria é de colocar o endereço. Eu acrescentaria essa informação. No segundo anúncio, do anúncio de casa para alugar, eu iria colocar os valores. É interessante a pessoa saber o que é que ela vai, quanto ela vai gastar. A menos que ela tenha dinheiro de sobra e não esteja nem um pouco preocupada com isso, né? Terceiro item, eu colocaria os dois, endereço e valores, que é a venda de motocicleta. Onde é que essa pessoa mora para eu ir buscar essa motocicleta? É na casa dela? É numa loja? E quanto é que essa motocicleta custa? Não seriam informações que deixariam um anúncio muito grande. São informações pequenas. E no item 4, a sugestão que eu colocaria a sugestão de informação que eu acrescentaria também seria o endereço, que é neste local de precisa-se de auxiliar de escritório. Auxiliar de escritório, tá bem, mas é um escritório de quê? Administração, direito, marketing. Eu posso me dar bem lá e posso não me dar bem. Pode ser a minha área e pode não ser a minha área. Então, eu colocaria o endereço, que é para saber onde é, para saber o que é que eles fazem lá. Certo? Terceira questão. Veja o anúncio abaixo e responda as perguntas que seguem. Aqui a gente tem um anúncio sobre videogame. Vamos ler. Vendo ou troca? Videogame Xbox One 500 GB. Em caso de troca, só aceito jogos originais para PS3, que é o PlayStation 3, né? Vou falar PlayStation 3. No caso de venda, o valor é negociável. Telefone, falar com Gil. Esse anúncio segue as características regulares dos classificados? O que você nota de diferente? Aqui, nessa página, deixa eu deixar aqui para vocês, nesse cantinho aqui, ele fala uma coisa muito interessante sobre os anúncios, sobre os classificados, que é o que vai nortear a nossa resposta. Esse anúncio aqui é o seguinte: ele não segue as características regulares dos outros anúncios. Por que não, professor? Porque ele é um anúncio muito grande. Talvez tenha obstruído alguma coisa aqui a minha tela de vídeo, mas eu leio a resposta para vocês. Respondendo: não. O anúncio é mais extenso em relação aos regulares, com mais informações a respeito do produto oferecido. Você percebe que ele traz um monte de informação e um monte de métodos, né? Na verdade, ele traz dois, sobre como ele quer que seja a negociação, que é o que a gente vai ver agora na próxima questão. Item B. Em relação ao produto oferecido, o anunciante propõe duas possibilidades. Quais são elas? E quais as condições? Vejamos. O anunciante propõe a venda ou a troca. Em caso de venda, o valor é negociável. Em caso de troca, ele só aceita jogos para PlayStation 3. E jogos originais, tá? Ele ainda diz assim: só aceito jogos originais. Muito exigente, tá certo. A questão 4, eu já adianto que é de resposta pessoal. Mas o que a questão pede? Crie anúncios classificados para as imagens a seguir. Lembre-se de que o seu texto precisa ser curto e objetivo, seja bem direto. E é necessário dizer a transação pretendida. O que é que você quer fazer com esse sofá, por exemplo? Quer vender? Quer trocar? Quer alugar? Aqui, por exemplo, esses livros, você quer vender? Quer trocar? Quer alugar? Com esse computador, você vai fazer o quê? Vai fazer um serviço de digitação, trabalhar digitando trabalhos de faculdade, da faculdade de alguém, porque tem muita gente que trabalha com isso, né? Digita os trabalhos de quem não tem tempo para fazer o trabalho, por exemplo. Vai trabalhar dando aula de informática, trabalha num provedor de acesso de internet, você vai vender um bem, um serviço, o que é que você pretende? É isso que você vai fazer nessa questão. E
E agora a gente vai entrar no conteúdo de hoje, claro, porque esse conteúdo que a gente corrigiu, óbvio, se corrigimos é porque ele já foi visto, certo? A gente vai entrar agora na notícia de jornal, página 31. Mas antes da gente ler a página 31, vamos ver algumas características da notícia, certo? Que eu separei aqui para vocês. As principais características do gênero notícia são: texto de cunho informativo, ou seja, a notícia vai te trazer uma informação. Textos descritivos ou narrativos. Textos relativamente curtos. Note que as notícias não são anúncios publicitários, não são classificados. Então o texto pode ser curto e pode ser longo. A notícia pode ser muito interessante. Pode ser uma notícia de repercussão nacional, como por exemplo uma notícia sobre política. Então a notícia pode ser curta e pode ser longa, certo? É outra característica desse gênero textual. É veiculado nos meios de comunicação: rádio, internet, televisão, jornal impresso e por aí vai. Outra característica: uma linguagem formal, clara e objetiva. Não é porque é uma linguagem formal que vai ser usado um português muito difícil de se compreender, certo? É uma linguagem formal, mas formal a nível popular, ali que todo mundo vai entender, certo? Também é uma linguagem clara e, assim como ali nos classificados, é uma linguagem objetiva. O objetivo principal é trazer informação para você. Outra característica: textos com título principal e o título auxiliar, que a gente vai chamar de subtítulo, certo? A gente tem um título, que é aquele maior em cima, e antes de começar o texto, a gente tem um subtítulo, certo? Textos em terceira pessoa são os textos impessoais, que são textos onde não são colocadas necessariamente a opinião de quem escreve. São textos mais impessoais, certo? Texto com discurso indireto. Isso aqui é uma característica bem interessante, mas pode ser que para embasar alguma ideia, ou seja, para dar mais valor à ideia que tem ali no texto, eu vá, por exemplo, citar o que um historiador, um físico, um cientista falou. Por exemplo, eu vou falar de coronavírus. E para dar mais valor à minha notícia, eu vou colocar o discurso de alguém importante que falou sobre o coronavírus relacionado à notícia que eu vou escrever. Então, se eu colocar ali a fala dele entre aspas, eu vou estar fazendo um discurso direto. Mas a notícia, ela é, via de regra, no discurso indireto. Ela é escrita no discurso indireto. Outra coisa interessante, ela traz fatos reais, atuais e cotidianos. Vamos dispensar aqui, portanto, as famosas fake news, que para muita gente não deveria nem ser notícia, já que é falsa. Outra coisa, fatos reais é um termo interessante, porque se é fato é porque é real. Não existem fatos irreais. Mas todo mundo fala assim por uma certa conveniência da língua portuguesa. Agora sim, página 31. Vejamos o seguinte. Aqui a gente leia abaixo o acontecimento publicado pelo jornal Construir. A gente tem o seguinte: o nome do jornal, que é Jornal Construir, o título, da notícia: mulher resgata cachorrinho machucado. E olha só o que eu falei, o subtítulo, que é o que? Ela andava pela praia quando ouviu o choro. A gente tem título, subtítulo e a notícia. Vamos lá. Era mais um dia comum na vida de Dona Sônia, 63.
63 o quê? 63 anos, certo? A notícia vem com essa linguagem de muitas informações estarem subentendidas. Colocou uma vírgula e colocou 63. Só pode estar se referindo à idade dela. Como todos os dias, ela saiu para caminhar na praia os 40 minutos recomendados pelo seu cardiologista. Cerca de 500 metros depois, ouviu barulhos estranhos, mas muito baixinhos. Agora entra um discurso direto. Resolvi parar, porque pensei que poderia ser alguém pedindo ajuda. Uma criancinha, por exemplo. Conta a aposentada. Qual não foi sua surpresa ao encontrar preso num banco um filhotinho? Não pensei duas vezes. Foi instintivo. Removi a pedra que estava entre o banco e vi que ele tinha machucado a patinha. A primeira providência foi levá-lo para casa e dar um pouco de comida e água. Em seguida, levei-o na veterinária que tem na esquina da minha rua. Conta também. Ela diz que não sabe se ele tem ou não dono, mas encomendou alguns cartazes e colou nos postes da redondeza, onde informou seu telefone para contato. Ela diz que se o animalzinho, não tiver dono, ela mesma fica com ele, pois já está se acostumando à companhia do outro. Um já está se acostumando à companhia do outro, né? Que bonitinho. E assim que ele ficar totalmente curado, vai caminhar comigo. Planeja sorrindo. Página 32. As notícias de jornal têm como objetivo informar, como eu havia falado, relatando por meio de linguagem clara, formal e objetiva a respeito de acontecimentos relevantes na sociedade. Notícias de jornal geralmente apresentam a seguinte estrutura. Atenção nessa parte. Manchete, que é o título da mensagem, título auxiliar ou legenda ou subtítulo também, que é a rápida explicação da manchete a fim de torná-la mais atrativa. Lead, do inglês lead, trata-se do primeiro parágrafo do texto, que fornece as primeiras informações a respeito da notícia. E o corpo do texto, que é a notícia de fato, a notícia em si, onde são encontradas as informações de maneira mais detalhada. Por visar apenas informar ocorrências, não é permitido que sejam expressas opiniões a respeito do fato, que foi o que eu falei. A notícia não vai trazer a opinião de quem escreve, de quem escreveu a notícia. Tais ocorrências não podem sofrer manipulação, alteração, nem permitir interpretações diversas para a mesma situação. Normalmente, os jornais são divididos em partes diversas, chamadas de cadernos, que agregam assuntos do mesmo tema, por exemplo, política, diversão, economia, esportes e etc. No caso dos jornais de baixo custo, existem seções em vez de cadernos. Além de jornais, as notícias são publicadas em outros veículos de comunicação, como revistas, telejornais, programas de rádio e internet. Agora é a sua vez. Nossa, eu fiquei lendo e o que eu acabei de ler estava bem aqui também. Mas vamos lá. Agora é a sua vez. Você conhece alguém que tenha o hábito de acompanhar notícias em jornal? Qual jornal, professor? Jornal impresso? Na internet? Na televisão? Tanto faz. O que importa é que seja no jornal. Se sim, você vai dizer quem é essa pessoa. Escolha um jornal que circule em sua cidade, escreva o nome, da publicação e liste os cadernos ou seções de que ele dispõe, certo? Você vai pegar um jornal que tenha na sua cidade. Se não circular nenhum jornal na sua cidade, você pode escolher um jornal na internet, certo?
Ainda sobre sua cidade, responda. Qual é a manchete de capa da edição que você escolheu? Aqui, o que mais está circulando são as notícias sobre a pandemia. E não é para menos, né? Já que muitas pessoas estão sofrendo com essa pandemia. Então, eu imagino que a notícia que mais vai ter é sobre o coronavírus. Mas se for outra, tudo bem. Há quanto tempo ele está em circulação? Novamente, eu imagino que não vai haver um jornal circulando propriamente na cidade, um jornal da cidade. Mas você pode escolher um jornal da internet também, caso você não encontre um jornal circulando na sua cidade. Item C. Item C da terceira questão. Que outros concorrentes, ou seja, que outros jornais existem em sua cidade? Lembrando que rádio também não está muito dentro do que a gente quer, porque eu quero notícia com corpo, notícia com texto, notícia com capa, jornais com cadernos ou seções. Então não escolho notícias de rádio, tá bem? Quando eu falo internet, é notícia que tenha texto, tá bem? Não é notícia de vídeo. Quarta questão, notícias aqui. Cidade recebe seleção feminina de handebol pela primeira vez. Equipe chega próximo sábado para jogar contra o Chile. Depois de receber as seleções feminina e masculina de diversas modalidades esportivas, sediar jogos da Copa do Mundo e eventos de esporte semelhante, a cidade do Recife tem a honra de receber pela primeira vez a seleção feminina de handebol, que chegará neste sábado, dia 25, para o jogo contra o Chile, que acontecerá na terça, dia 28. Segunda notícia. Festival itinerante acontece durante toda a semana. Do dia 7 a 13 deste mês, o Festival Itinerante estará no bairro do Carmo, Olinda, com música, comida e literatura. Famoso em praticamente todos os estados brasileiros, apesar de acontecer há apenas 3 anos, mas em edições quinzenais, o Festival Itinerante oferece espaço para bandas, cantores, lanchonetes, restaurantes, escritores e poetas divulgarem seu trabalho ao público local. Para a edição dessa quinzena, as produtoras Renata Gonzaga e Amélia Porto elegeram a cidade de Olinda. Qualquer interessado nas áreas de música, gastronomia e literatura pode participar. É só inscrever-se através do formulário que está disponível no site e pagar a taxa para garantir o seu stand na feira. No caso de bandas e cantores, a taxa garante o tempo determinado na inscrição em nosso palco, explica Amélia. Agora responda, você acha que as notícias acima estariam nos mesmos cadernos ou seções? Justifique sua resposta. Lembrando que seção é o que separa um item de outro, certo? Se estamos falando de política neste caderno, não iremos falar, por exemplo, de comida nele, porque estamos falando de política. Aqui nesse caderno a gente só vai falar de política, aqui a gente vai falar de comida. Aqui a gente vai falar de estudo, aqui a gente vai falar de outras coisas. Cada caderno fala sobre um assunto. Item B. Sugira em que espaço você acha que essas notícias deveriam aparecer. Essa daqui também é bem pessoal, tá certo? Mas a A não. Quinta e última questão. Procure lembrar de uma ocorrência em sua cidade, em seu bairro ou na sua rua e publique abaixo como uma notícia, seguindo a estrutura. Se preferir, você pode ilustrar o fato com um desenho ou colagem que você vai colocar, lembrando a estrutura que está. Deixa eu botar aqui. Nossa estrutura está bem aqui. A gente tem a manchete,
A gente tem o texto auxiliar, ou legenda, ou subtítulo, que seria esse texto aqui, manchete, texto auxiliar ou legenda, e o lead, que é o parágrafo inicial que lidera, que guia o resto do texto e que te direciona para o texto, pois ele vai fazer o que? O lead é o primeiro parágrafo que fornece as informações principais a respeito do texto, e a gente tem o resto, que é o corpo do texto, certo? É assim que eu quero que você faça a sua notícia relacionada à quinta questão, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tirar com o professor de vocês, tá bem? Façam todas as atividades e até a próxima, pessoal. Um abraço.